palavra é. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição do suporte do impresso para o audiovisual. A nossa convidada de hoje é a poeta, editora e ativista cultural Elisandra Souza. A poesia de Elisandra é ligada ao cotidiano, às experiências, contra as representações impostas pela sociedade patriarcal. Em sua poética emergem elementos da fertilidade, da feminilidade e do coletivo, criando esferas de resistência. Textos que invocam a ancestralidade, as vozes de mulheres negras. Esse fruto seco que tudo carrega, elixir dos deuses e do diabo. Águas para o banho, águas que matam a sede. É vida, é ventre. Quando pensam que morri, renasço nas mãos de uma mulher. Ser cabaça, ser fértil, simples e discreta. Suave, dura, impermeável. Reverberar o som com suas sementes. De sua produção, destacamos o livro de 2012, Águas da Cabaça. E agora com vocês, as palavras de Elisandra Souza. Quem é Elisandra Souza? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu sou múltipla, antes de mais nada, eu gosto de dizer que eu sou uma mulher negra, eu sou uma leitora, moradora da periferia de São Paulo, sou do movimento da transição. Eu nasci na cidade de São Paulo e fui criada no interior da Bahia, na cidade dos meus pais, uma cidade chamada Nova Soure. E eu fui para lá com 2 anos e retornei quando tinha 13. Então, quem é Elisandra Souza? Elisandra Souza é uma menina que gosta de livros, né? Que se tornou uma escritora, uma jornalista, uma defensora incansável aí da divulgação e da visibilidade de autoras negras, sobretudo as autoras negras das periferias de São Paulo e das periferias do Brasil, das periferias do mundo, né? A literatura feita por mulheres negras é uma literatura mágica, é uma literatura de possibilidades. E eu faço parte disso, né? Então, eu sou essa menina que gosta de livros, que gosta de palavras, que sou encantada pela oralidade, pela possibilidade de voos, né, de conseguir tá em muitos lugares ao mesmo tempo, né, porque a palavra ela me potencializa, ela me faz ser maior do que eu sou, porque
que eu já sou uma mulher alta, mas a literatura ela me deixa alta, plena e preenchida. Eu sempre gostei muito de ler, né? Mas as poesias que eu lia, né? Tudo que eu lia não tinha referência direta com o meu cotidiano, com a minha existência. Só quando eu conheci a cultura hip hop, né? O rap, que eu conheci essa poética, né? Essa poética das ruas, essa poética ancestral, né? Uma cultura que é viva, né? E muitos ficam entre cultura, se é cultura, se é movimento, né? Então, eu comecei a fazer as minhas primeiras poesias, né? Para estar em conexão aí com a cultura hip hop, né? E a poesia, ela é ancestral, né? Quando a gente pega aí as rezas, os oriquis, né? Os itãs, né? A história dos orixás, por exemplo, né? É uma história muito poética, né, de estar em vários tempos, em vários lugares ao mesmo tempo. E a poesia, ela é isso, né? A poesia, ela é movimento, ela é possibilidade. A poesia, ela tem várias facetas, né? E a minha poesia, sobretudo, né, eu tenho esse compromisso, né, de falar sobre ancestralidade, né, de falar sobre as minhas vivências, as minhas subjetividades, que se conectam, né, com a minha espiritualidade, mas também com a espiritualidade que está presente aí, né, no meu ilê, né, nas minhas ritualísticas, mas também no meu cotidiano, né? Eu vejo poesia quando o vento passa, quando uma criança sorri, né? E a ancestralidade africana, né, como um todo, ela é uma poesia que se perpetuou ao tempo, né? Então, o que a gente vivencia hoje de ancestralidade foi trazido, né, pelos nossos ancestrais quando viemos, né, nesse sequestro em massa, né, quando naufragamos, porque temos tanto medo do mar, né? Esse medo do mar foi essa viagem sem volta, né? Essa luta por poder perpetuar o tempo, né? Então a poesia é diretamente ligada à ancestralidade, não tem como. No meu caso, eu acho que não são desfeitas as lembranças, elas são rememoradas, né? Muitas das poesias, né, que trazem as minhas subjetividades, né, a minha forma de ver o mundo poeticamente, são lembranças do que eu vivi, são lembranças do que eu gostaria de ter vivido, são lembranças de alguém que eu conheço e que eu trago no poema, são impressões, são lembranças do tempo, né? Então, no meu caso, eu acho que eu não desfaço nada, né? Eu potencializo o texto com as lembranças, né? Com lembranças que muitas vezes nem eu mesma lembro do que se trata, né? O inconsciente fala bastante, né? Então não desfaço nada, eu junto, eu somo, eu fortaleço. Eu tô bem feliz, né? Chegou o nosso livro, Literatura Negra Feminina, Poesias de Sobrevivência. É um livro, né, que eu fiz junto com a Yara Aparecida, do coletivo Mijiba. E nesse livro, né, quando você me pergunta, né, como que está o cenário da poesia hoje produzida pelas mulheres negras, né? Então, nos últimos 30 anos, as mulheres negras têm publicado mais livros autorais, né? As antologias... essa vitrine mágica, né, da gente conhecer mais autoras e tudo mais. E aí dentro desse livro, né,
Literatura Negra Feminina, a gente ousou a fazer uma linha do tempo, né, pedindo aí a bênção às mais velhas. É uma linha do tempo que começa com Maria Firmina dos Reis, em 1859, e termina em 2020 com a autora Mídria, que escreveu o livro A Menina que Nasceu Sem Cor, né? Então a gente começa aí com Maria Firmina dos Reis, que publicou Úrsula, né? Maria Firmina dos Reis é a primeira pessoa a publicar romance no Brasil, né? A primeira pessoa a publicar romance no Brasil é uma mulher negra, né? Olha que simbólico isso. E aí a gente tem, né, dentro dessa linha do tempo, muitos espaçamentos. Provavelmente são autoras que a gente não conhece e que se perdeu no tempo, né? E aí nos últimos 30 anos, as mulheres negras têm publicado mais seus livros autorais, né? Nos últimos 10 anos, muito mais, né? Então, devo dizer que as mulheres negras têm, né, publicado seus textos, a maioria desses livros, né? Temos aqui em torno de 80 obras divulgadas, né, dessas autoras. A maioria delas, bem maioria, foram publicações, autopublicação, que elas mesmas publicaram, elas financiaram, elas fizeram seu próprio projeto gráfico, né, essa autonomia, né, das mulheres negras, que muitas vezes não é autonomia porque elas querem ser autônomas, né? É porque tem uma invisibilidade da nossa produção literária. E com isso, né, a gente, enquanto autoras negras, acreditamos tanto no nosso texto que a gente se autopublica, a gente financia os nossos sonhos, né? Outro dia, vendo uma entrevista da Conceição Evaristo, ela falou que um dos livros dela, ela vendeu um Fusca para publicar, né? Então a gente faz isso, né? Porque a gente acredita na literatura, nessa potencialidade, né, de criar novas narrativas, subjetividades, né, esse direito à subjetividade, né, a gente ter histórias mais complexas, não essa história que o racismo nos coloca em caixinhas, né? É sempre uma honra, né, poder falar da minha literatura, poder dizer o quanto estamos aí à procura de leitores. Gostaria de convidar para seguir a nossa página, né, no Instagram, @literatura negra feminina. Esse livro, né, em breve começa a venda e eu vou recitar um texto que foi publicado nesse livro que está, né, recém-chegado. Repouso do meu ori. Meu quarto é um xirê. Dentro dele tenho proteção dos espíritos ancestrais que me cuidam, objetos sagrados e sambados. É minha quitanda que vendo a mim mesma. Quartinha cheia, vida próspera. Mandinga, ebó e cura. Meu quarto é um templo, residência permanente de abaiomis, tem espelhos, tem borboletas, discos, bolsas e afins. Montei altar para a deusa que sou eu, culto dos meus múltiplos sorrisos, alicerce mágico dos meus poemas. Meu quarto é um santuário, morada de Xangô e Mano Brown, pôster de Miley Davis e Erykah Badu. Minha Padilha cubana e Nossa Senhora Aparecida, imagens por todos os lados, fotografias, estátuas e premiações. 1000 colares, 1000 sapatos, 1000 livros. Meu quarto é um relicário, assentamento de sabedorias, cafuné dos meus amores, guardador das minhas memórias, fuzuê dos meus pensamentos, calunga dos meus sonhos, repouso do meu ori. Elisandra Souza, publicada aqui no livro Literatura Negra Feminina. Gratidão, espero que vocês gostem.
dessa minha entrevista.